Bom dia, tô dando bom dia porque vou ler agora de manhã, então quem for acompanhar de tarde, boa tarde, quem for acompanhar de noite, boa noite. Então hoje eu vou dar continuidade na leitura do texto base da campanha, vou cantar a quarta estrofe do hino da campanha e depois continuamos a leitura. Venham todos, mulheres e homens, superar toda polaridade, pois em Cristo nós somos um povo, reunidos na diversidade. Pois em Cristo nós somos um povo, reunido na diversidade. Em nome de Cristo, que é nossa paz, em nome de Cristo que a vida nos traz, do que estava dividido, unidade Ele faz. Do que estava dividido, unidade Ele faz. Primeira parada: trocando impressões sobre os acontecimentos mais recentes. Quando os discípulos de Emaús saíram de Jerusalém, estavam impactados pelos acontecimentos mais recentes, a condenação e, consequentemente, a morte de Jesus na cruz. Todo o processo foi de extrema violência. Provavelmente não esteve ausente da conversa entre os dois caminhantes a história contada por Maria Madalena, Salomé e Maria, mãe de Tiago, que viram o túmulo vazio. Mais incrível ainda foi a história de Maria Madalena, que contou para Pedro que viu Jesus ressuscitado. Como conciliar tantas histórias impactantes? A crucificação todos testemunharam, mas ficou uma dúvida. A história da ressurreição seria verdadeira ou apenas o resultado do abalo emocional das mulheres? Afirmações e perguntas sobre os tais acontecimentos são feitas por nós todos os dias. As certezas e as dúvidas são inerentes quando o assunto é a realidade em que vivemos, principalmente mediante crises e sofrimentos. O final de 2019 e o início de 2020 serão provavelmente narrados e analisados ao longo do século XXI, com foco nos impactos provocados por uma pandemia global da Covid-19, que até este momento interrompeu centenas de milhares de vidas de mulheres e homens, crianças e jovens, idosos e idosas. Todas essas vidas interrompidas não podem ser compreendidas como meras estatísticas. Cada uma dessas mortes representa ausência, saudade, interrupção de planos e projetos. No Brasil, presenciamos dia após dia milhares de sepultamentos. Foram sepultadas muitas histórias, da mesma forma que foram interrompidas vidas de importantes lideranças indígenas, populares, comunitárias. A pandemia dilacerou famílias e deixou espaços vazios na cultura nacional. Em poucos meses, o Brasil alcançou a triste marca dos 10% dos óbitos de todo o mundo. Ainda que esta não seja a primeira pandemia da história da humanidade, e provavelmente não será a última, há diversos fatores que nos imobilizam, como a incerteza, a insegurança, o descaso político para com as pessoas, a desestruturação repentina do nosso modo de vida. Essa sensação de medo e impotência vem à tona apesar dos grandes avanços científicos que fazem com que nos sentíssemos relativamente seguros. A pandemia da Covid-19, para a qual ainda não temos respostas nem soluções definitivas, nos coloca frente a frente com a finitude humana. Ao contrário do que muitos pensavam, não somos invencíveis. A Covid-19 revela nossa fragilidade, nossa vulnerabilidade e o nosso potencial autodestrutivo. Das muitas impressões que podemos partilhar a partir desta experiência recente, algumas chamaram atenção. No Brasil surgiram discursos religiosos que associavam a pandemia ao fim do mundo e à volta de Jesus. Foi possível assistir cenas de pessoas ajoelhadas nas ruas orando e pedindo
que muitos se convertessem porque a pandemia seria um sinal de que Jesus está voltando. Algumas igrejas reivindicaram o direito de permanecerem abertas, realizando suas celebrações, apesar das aglomerações causarem contaminações e mortes. Com o intuito de justificar a abertura das igrejas, mesmo que isso significasse contrariar as orientações de distanciamento e isolamento social, foi proposto pelo lobby religioso que elas fossem incluídas entre as atividades essenciais para poderem abrir. Surgiu a discussão sobre o que seria essencial no papel desempenhado pelas igrejas. O templo aberto e as celebrações numerosas ou o serviço ao próximo e à próxima? Se por um lado, parte das igrejas realizaram pressões políticas para permanecerem abertas, por outro lado, outras igrejas assumiram como testemunho de amor o cancelamento de todas as atividades presenciais como forma de cuidado. As celebrações foram adaptadas para a realidade da internet, foram estimulados outros espaços de encontro e celebração, como as plataformas online. Com isso, alguns desafios estão colocados, por exemplo, a realização de rituais que exigem um encontro presencial. Entre eles estão o sepultamento e o acompanhamento a pessoas enlutadas. Discursos negacionistas sobre a realidade e a fatalidade da Covid-19 são recorrentes, assim como a negação da ciência e do papel de organismos multilaterais como a Organização das Nações Unidas, a ONU, e a Organização Mundial da Saúde. Teorias conspiratórias de que a Covid-19 fora desenvolvida em laboratório na China contribuíram para fomentar a luta geopolítica, bem como a xenofobia. As fronteiras que estavam mais abertas foram oficialmente fechadas. No Brasil, a pandemia escancarou as desigualdades e a estratificação racial, econômica e social. Cenas de valas comuns sendo abertas, por exemplo, em Manaus, chocaram, mas não são o suficiente para as pessoas mudarem seus hábitos e comportamentos. A resistência ao isolamento social, tanto por parte do governo quanto de uma parcela significativa da sociedade, expôs o quanto ainda precisamos amadurecer quando o assunto diz respeito à empatia e ao amor em relação ao próximo. O retorno do Brasil ao mapa da fome, ao desemprego massivo, ao aumento de pessoas em situação de rua, a cultura de violência contra as mulheres, as pessoas negras, os indígenas, as pessoas LGBTQI, mas foram expostas pela pandemia. Durante a pandemia não cessaram as violências policiais nem o racismo. Além de testemunharmos as inúmeras mortes provocadas pela pandemia, continuamos sendo testemunhas de muitos sofrimentos causados pela cultura da violência. Lembremos-nos do adolescente João Pedro Matos Pinto, de 14 anos. Ele estava brincando dentro de casa no Complexo do Salgueiro, São Gonçalo, no Rio de Janeiro, quando foi morto durante uma operação conjunta da Polícia Civil e Federal. A cultura da indiferença e da falta de empatia também pode gerar sofrimentos. Durante a pandemia, ocupou grande espaço no debate político a questão das trabalhadoras domésticas, se elas permaneceriam ou não em isolamento social. Para que elas pudessem se prevenir do vírus, deveriam ter a sua renda garantida. As pessoas que usufruem do trabalho de diaristas e trabalhadoras domésticas deveriam continuar pagando os valores relacionados a estes trabalhos. Continuar pagando as trabalhadoras domésticas para que elas ficassem em casa seria um gesto de solidariedade e de compromisso com o coletivo. Quanto menos gente estiver circulando, maiores são as chances de evitar a propagação da Covid-19. Se algumas pessoas compreenderam a importância desse gesto, outras foram irredutíveis e exigiram que as trabalhadoras domésticas seguissem sua rotina de trabalho. Assim foi o caso da mãe do menino Miguel Otávio, de 5 anos, que caiu do 9º andar de um prédio em Recife, enquanto a sua mãe levava os cachorros de sua patroa para passear. Tanto a família de João Pedro quanto a família de Miguel são formadas por pessoas pobres e negras.
Os dois casos impactaram a sociedade brasileira, que presenciou se confrontar com o fato de que as desigualdades e o racismo revelam o quanto as estruturas sociais brasileiras negam o direito à existência para um conjunto da população. Como vimos, as mortes provocadas pela pandemia não contribuíram para que repensássemos nossas relações. A violência também aumentou nas casas. Entre março e abril de 2020, meses em que o isolamento social esteve mais forte, os casos de feminicídio aumentaram 5% em relação ao mesmo período de 2019. Somente nesses 2 meses, 195 mulheres foram assassinadas, enquanto em março e abril de 2019 foram 186 mortes. Entre os 20 estados brasileiros que liberaram dados da Secretaria de Segurança Pública, 9 registraram junto um aumento de 54%, outros 9 tiveram queda de 34% e 2 mantiveram o mesmo índice. Mesmo com tudo isso, parte da sociedade seguiu manifestando seu racismo, seu ódio aos pobres e o seu egoísmo. O Estado seguiu sendo capturado pelo mercado. Os bancos foram os grandes receptores da ajuda do Estado, enquanto a população em vulnerabilidade econômica restou a renda básica emergencial graças à mobilização da sociedade civil organizada. Após a aprovação do auxílio emergencial, surgiu a tensão sobre a incerteza de até quando isso seria pago. Na avaliação dos principais representantes do Ministério da Economia, a renda básica emergencial implicaria em custo demasiado elevado para o Estado. Como os discípulos de Emaús, diante de tantos acontecimentos, estamos parados e com os rostos sombrios. Oração da campanha da fraternidade. Deus da vida, da justiça e do amor, nós te bendizemos pelo dom da fraternidade e por concederes a graça de vivermos a comunhão na diversidade. Através desta campanha da fraternidade ecumênica, ajuda-nos a testemunhar a beleza do diálogo como compromisso de amor, criando pontes que unem em vez de muros que separam e geram indiferença e ódio. Torna-nos pessoas sensíveis e disponíveis para servir a toda a humanidade, em especial aos mais pobres e fragilizados, a fim de que possamos testemunhar o teu amor redentor e partilhar suas dores e angústias, suas alegrias e esperanças, caminhando pelas veredas da amorosidade. Por Jesus Cristo, nossa paz, no Espírito Santo, sopro restaurador da vida. Amém. Que o Senhor nos abençoe, nos proteja, que a gente tenha saúde, também que o Senhor abençoe e olhe por todas as pessoas que foram relacionadas aqui, principalmente as pessoas em situação de maior vulnerabilidade. Que o Senhor nos abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.